Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Sham Namastê, Om Shwara Om. Nós estamos de volta, capítulo 13. Nós vimos no verso 24, Krishna Guru nos dizendo: aquele que conhece Purusha e Prakriti, juntamente com os gunas, não nasce de novo, seja qual for o estilo de vida, né? Seja ele um sannyasi, um grihasta, um aposentado, né? Um infante, um infanto, infante, né? Um jovem ainda se preparando para se tornar um grihasta. Então, aquele que conhece Purusha e Prakriti juntamente com os gunas. Tem uma outra passagem que ele diz também que conhecimento completo, né? Eu acho que ele fala aqui embaixo, não sei se eu que editei ou que. Swami disse isso, Krishna aponta que o conhecimento claro e completo, esse completo está ali ou foi eu que editei, Marcelo? Eu que editei, né? Ok. Então, o que é o conhecimento completo? Primeiramente, é saber o que é Prakriti. Segundo, é saber o que é Purusha, a consciência, né? A realidade. E uma vez que eu saiba ambos, eu preciso saber claramente, de modo a não sobrepor um no outro e outro no um. A famosa a mútua sobreposição é muito comum, né? Por quê? Porque o Prakriti é denso, é perceptível, é saguna, né? É tangível, né? Mesmo no nível sutil. Mas o Purusha é absolutamente sutil e invisível. Então, essa discriminação é uma discriminação difícil, uma vez nós a tenhamos cognitivamente e intelectualmente, ainda assim, existe uma tendência de mútua sobreposição, tá? Então, o que é o conhecimento completo? Saber o que é Purusha, a consciência, saber o que é Prakriti, a mente, o intelecto e o corpo, mente, sentidos, como um complexo, né? Saber o que é a consciência e o espírito, saber o que é matéria e energia. O intelecto que está fazendo essa discriminação também é matéria e energia, também é Prakriti. O intelecto tem que fazer isso sem se sobrepor a Purusha, ok? É muito sutil, requer muita atenção, muito refinamento do intelecto mesmo para fazer esse discernimento, essa discriminação, sem se projetar ele mesmo, projetar os atributos que o configura, né, naquilo que é a sua real natureza como consciência pura. Então, o que é o conhecimento completo? É saber o que é um, saber o que é outro, sem permitir essa mútua sobreposição, né? A sobreposição de um lado para o outro. Eu sou a consciência, mas ainda assim eu carrego comigo, eu transfiro comigo nessa afirmação alguns elementos da minha natureza saguna. Eu sou a consciência nirguna, mas eu transfiro um pouco daquela beleza que eu sou como alma individual, né? Então, este é um lado dessa sobreposição. A outra sobreposição também é muito comum entre os vedantinos, uma vez que eles compreendem que a realidade é Purusha, que é também referida como Satya, matéria, energia e mitya, aquilo que existe, disponível para a experiência e o conhecimento, mas não é real, né? Então, é muito comum entre os vedantinos simplesmente dizer, não, eu sou Satya, eu sou a única realidade, né? E aí eles transferem aquele elemento nirguna, satya, inteiro, completo, satisfeito eternamente, né? E transfere para a sua natureza saguna, que por natureza é insegura, é incompleta, né? Se sente insuficiente, etc. Então, existe essa tendência também de dizer eu sou Satya, aí você projeta para o seu corpo-mente que ainda não realizou devidamente que eu sou Satya, e aí o corpo-mente começa a fazer propaganda de si, dizendo que eu sou inteiro, cheio, completo, eu sou a consciência
nirguna, tá? Então essas transferências elas ocorrem de um lado para o outro e vice-versa, tá? Então, o que é um conhecimento completo? Me repetindo mais uma vez, Purusha e Prakriti, saber o que é um, saber o que é o outro, sem fazer confusão, e no final que você, uma vez você não faça mais confusão ou sobreposição, você precisa se redefinir, tá? Então, a ideia de reivindicar as palavras vão ficando desgastadas, né? Vamos mudar essa palavra e vamos chamá-la de redefinir. Eu tenho que me redefinir, eu tenho que me definir não com a minha prakriti, nature, a minha natureza prakriti, mas com a minha pura, purusha, né? Pura consciência, nature, ok? Então, redefinir é simplesmente se definir, seja como espírito, seja como matéria. Você se define para com você mesmo, em silêncio do seu nididhyasana, como eu tenho dito, tá? Então, esse é o conhecimento completo, esse é o conhecimento que produz uma larga transformação no complexo corpo-mente e na experiência do mundo através desse complexo corpo-mente. Tudo isso é feito no intelecto, tá? E o intelecto tem que ficar muito atento com essas sobreposições mútuas, tá? Então, se você fizer esse conhecimento completo, né, distinguindo um do outro, né, e depois simplesmente se redefinindo como Purusha, você experimentará um grande alívio do fardo do samsara, né? Quem é que pode explicar para a gente o que é esse fardo do samsara? Lindo. Sim, Mário, sim, ouvi. você questiona. Bom dia. Você falou sobre o fardo do Sansara, né? Sim, Eu entendo como sendo assim o conjunto de atitudes tomadas sobre uma base errônea, sobre uma pura ignorância, que é essa mudança de ponto de vista que você acabou de nos apresentar. Enquanto a gente se considera prakriti, a gente está desconectado e tem toda essa consequência de atitudes individualizadas. E eu entendo como sendo esse o fardo do Sansara. sim. O fardo do samsara, não. Este é o erro original que causa o samsara, tá? Então, o erro original é uma definição equivocada daquilo que você é. Eu me defini equivocadamente com a matéria, tá? Então, este é a causa do samsara. O samsara e o alívio do fardo do samsara é alívio da dor psicológica humana, tá? Então, o fardo do samsara é essa dor psicológica que é originada nesta definição equivocada de si, nessa identificação errônea com a matéria, que depois faz do indivíduo um indivíduo que sofre a sua experiência humana, porque a matéria é vulnerável, é muito, né, insegura, né? As coisas existem agora, não existem daqui a pouco, né? Então, tudo isso, né, causa uma sensação de, principalmente, de insegurança que faz as pessoas correrem, correrem, correrem para ver coisas, pessoas e situações que lhe deem uma sensação de segurança, tá? Mas só que não existe nada no mundo que possa realmente prover esta sensação de paz e segurança, que não seja a compreensão de sua real natureza, sua real identidade, que precisa passar por um processo de redefinição, de modo que esta identidade com o corpo-mente ela seja transferida para a identidade na consciência como consciência, tá? Então, uma pequena distinção, uma coisa Na verdade é fato, né? ah, Pequena não grande, né? Porque um é a origem, o outro é a consequência, o outro é o fato, o fardo, como a própria pergunta já cita. exatamente. Mas bacana, eu gosto muito, estou feliz de ver o seu progresso e as suas colocações durante as aulas. Então, qual seria o benefício, que é mais ou menos o tema
deste final, deste arquivo, né? Então, uma vez que a pessoa ganhe este conhecimento, né? Sabendo que sim, em minha natureza aparente, em minha natureza inferior, como queiramos, entendeu? Em minha natureza mítica, eu sou uma mistura de ambos, né? Então, este é o primeiro passo da compreensão, a compreensão de que existem dois fatores operando aqui, entendeu? Um é a consciência, a existência, aquilo que abençoa a matéria com aparente vida, aparente realidade, né? Então, aparente consciência, né? No caso dos jivas, dos seres sencientes, né? Então, o primeiro passo é você reconhecer que existem dois princípios operando, né? Então, existe o espírito e existe a matéria, né? Então, esse é o primeiro passo. E uma vez que você tenha identificado que existem dois fatores operando aqui, então você precisa compreender esses dois fatores e examinar exatamente o que que você ganha com essa identificação com o fator Prakriti e o que que você perde com essa identificação com o fator Prakriti, tá? Então, o objetivo é permitir ao Jiva fazer uma análise lógica bem embasada de modo a realmente, né, ver o custo-benefício desta identificação ou desta definição equivocada com a matéria. A matéria a gente sabe que ela sempre, os elementos se aglomeram, aí produzem essa infinidade de configurações de objetos inertes e sencientes. Esses objetos inertes e sencientes eles passam por um processo de crescimento e depois eles começam a declinar, envelhecer e desaparecem, né? Então, basta compreender isso, né? A minha identificação com o Prakriti, ela é extremamente problemática e causa uma percepção, uma perturbação psicológica inevitável, né? Que é o quê? Este Prakriti com o qual eu me identifiquei, ele tem um início, meio e fim. Não somente ele se modifica de momento a momento, mas ele um dia vai desaparecer, né? Então, qualquer pessoa inteligente compreende, né, o problema inerente a esta identificação. Aí os Upanishads chegam para aqueles raros indivíduos, né, que estão questionando esta identificação, né, e estão reexaminando esta, esta autodefinição de si como matéria, né? Porque matéria, né? Então, aí o Upanishad vai precisar que o indivíduo desenvolva muito refinamento e purificação para compreender as nuances desses ensinamentos, né? Porque o corpo ele parece vivo, ele parece consciente. Aí os Upanishads vão dizer, ele é consciente porque a consciência é o pano de fundo, é o que está refletindo consciência relativa, ou humana, ou refletida, né, para este ser vivo chamado Jivas. Então, existem dois fatores operando, espírito e matéria. A matéria, ela parece viva e animada por causa do espírito. O jiva humano aparece consciente, senciente por causa do espírito. Existem esses dois. Aí as pessoas olham para isso, é viagem. Isso é uma viagem absoluta, não faz nenhum sentido para mim, tá? Não faz nenhum sentido. Mas raros indivíduos vão ver, vão olhar para isso como um, uma expressão, uma reação de uau! Finalmente eu encontrei alguma coisa que faz realmente sentido, né? Esses raros indivíduos vão realmente embarcar neste processo, né, de investigação, de inquirição, de análise investigativa, que não é simplesmente o interesse de obter conhecimento acadêmico teórico, entendeu? Então, esses raros indivíduos vão entrar nesse processo para compreender que o Purusha é nirguna e o corpo-mente é saguna, que o Purusha é a única realidade, Satya, e o corpo-mente, né? O corpo-mente é Saguna, né? Que um é feito de matéria, o outro é feito de senciência pura, portanto, Purusha é a única fonte de senciência, e naturalmente tudo que é Savikara está mudando. E mudança, qual é a mudança mais clara e evidente que ocorre, que choca a mente do jiva humano de novo e de novo?
Tá? Qual é a mudança? Porque a gente vai mudando, pá, 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 pá. O que que é a morte? É uma mudança, entendeu? É uma mudança das mais radicais, né? Com a velhice, a pessoa, uma dor aqui, uma dor ali, uma limitação a mais, isso e aquilo, tudo isso são mudanças que o ser humano não gosta, né? Aí quando ele chega lá, quando chega na fila daquela janela, a partir do qual o corpo-mente vai embora e deixa o corpo de matéria para trás, né? Quando ele chega naquele ponto, aí o indivíduo, se ele estiver ainda consciente, ele fala, essa sim é uma mudança das mais dramáticas, né? Porque agora eu não sei o que vai ser de mim sem o meu corpinho. Eu sempre me defini como esse corpinho matéria, né? Então, a morte nada mais é do que uma mudança, né? Eu recebi uma telefonada 2, 3 dias atrás, quando eu estava na cidade lá em Alto, e foi imediatamente eu sabia que não era coisa boa. Foi a esposa do meu grandíssimo amigo Stan. Stan é um amigo meu do tempo do Shine World, né? Você ficou sabendo, Betânia? Né? Então, o Stan, um amigo meu do tempo do Shine World, ele acabou se tornando o meu melhor amigo, né, ultimamente, e um amigo diferente, porque ele é um Yanni também, né? Então, ele deixou o corpo porque o coração dele cedeu, ele estava com problemas de corações, ele negligenciava um pouco tudo isso, sentiu mal, pum, foi embora. Então é uma mudança enorme. Quem está experimentando essa mudança? A mulher dele que está desesperada, né? Que me ligou chorando, isso e aquilo. Então, essa separação, ela é dolorosa, tá? E nós precisamos de analisar muito, 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 muito cuidadosamente a natureza daquilo que jamais se separa de nada, né? Aquilo que é todo pervasivo. Esse conhecimento é aquilo que nos dá libertação. E não somente isso, aquele que conhece o que é a Prakriti, mas o desdobramento desses Prakritis é o que? O desenvolvimento das energias. Esse mundo todo é feito de frequência de energias. Algumas dessas energias, elas aparecem para o nosso equipamento sensorial como matéria tangente, né? Física material. Então, compreendendo Prakriti, tudo bem, é energia, mas ela se desdobra como matéria, como ela se desdobra através dos três gunas de Maya, né? O Prakriti de Maya, as três energias de Maya, que produz o Criador, a criatura e a criação. Então, compreender isso, né? E saber, né, que todas as configurações de cada um de nós são todas elas produzidas através dessas três energias, citada de novo em nossa Sampradaya como os blocos de construção do cosmos, do universo, né? E aí o Swami desdobra isso, explicando também que esses desdobramentos, né, essas produções, derivações, né, elas são não somente a nível físico, material, mas a nível interno também, sutil, né? Então a gente sabe que a nível do corpo sutil, o nosso nível mental, né, a gente vê mudanças constantes. Você olha para uma pessoa e diz assim: nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa muito raivosa, né? Então, por que que aquela pessoa é mais raivosa do que eu, né? Por quê? Porque algumas pessoas têm configurações de gunas liberamente diferentes, né? Uma pessoa raivosa é uma pessoa quase que invariavelmente mais rajásica, que com o tempo ela vai desenvolvendo uma reação violenta toda vez que os seus objetos de desejo são obstruídos. Aí ela vai desenvolvendo reações de irritação e raiva, né? Então você vai compreendendo que tudo isso é uma configuração dos três energias, né? Então nós temos as configurações a nível do corpo físico, a nível do corpo causal também, né? Naturalmente as nossas vassas são todas elas de natureza satívica, rajásica e tamásica. Tudo isso é uma constituição, configuração das três energias, né? Tudo isso pertence aos três corpos, que é os corpos Prakriti, né? Purusha, por outro lado, não tem nenhuma configuração gúnica, né? O Purusha jamais pode dizer eu sou alto, eu sou gordo, eu fiquei velho, né? Não, não, não existe nada disso no âmbito daquilo que nós somos realmente, né? Então,
mesmo que você esteja um pouco gordo, velho, etc, etc, né? O problema jamais vai ser resolvido, a menos que você transfira a identificação com esta pessoa que se sente gorda, velha, né, etc., para aquilo que é a consciência, esse princípio testemunha, que testemunha todas essas mudanças, mudanças a nível físico, a nível mental, a nível cognitivo, a nível psicológico, a nível emocional. Shankaracharya disse no Nirvana Satakam, não tem aversão ao apego, nem ambição, nem ilusão. Não tem orgulho, nem sentimento de inveja e ciúme. Não estou dentro dos limites do Dharma, retidão, arta, riqueza, kama, deseja e moksha, libertação. Os quatro purusharthas da vida. Eu sou Shiva, eu sou suprema auspiciosidade, eu sou Brahman, de natureza, consciência, bem-aventurança. Eu sou Brahman, a auspiciosidade. Então, aqui está, neste verso, colocando aquilo que nós somos, além de todos os pares opostos, tá? Então, este princípio que testemunha tudo indiscriminadamente, entendeu? A gente, quando o ser humano, quando ele vê uma certa tendência mental, emocional, por exemplo, o apego e a dependência de coisas e pessoas, né? Quando o intelecto humano vê isso, ele fala, não, isso está me fazendo mal, né? Então, ele vai combater isso, ele tem um certo, não, 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 eu não quero ser apegado e dependente, né? Mas o princípio consciência por trás desse intelecto que está identificando alguma coisa que não é positiva no âmbito do seu crescimento espiritual, essa consciência ela está testemunhando o quê? O apego, a dependência e o intelecto humano dizendo, não, eu tenho que mudar essa atitude. Entendeu? Essa consciência é sempre livre. Então, ele está colocando aquilo que nós somos como aquilo que é além de todos os pares opostos, tá? Eu não existo dentro dos limites do Dharma, da riqueza, da pobreza, do desejo, do medo, até mesmo da libertação, o assim dito moksha. Eu sou a consciência sempre livre. A consciência jamais busca por libertação da problemática do samsara, porque a consciência é aquele princípio que ilumina e revela tudo que existe no âmbito de samsara, essa ordem mítica, essa ordem aparente, né? Assim, aquele que entendeu esta diferença entre Prakriti e Purusha, claramente, aquele que aprendeu a treinar a mente para se identificar com Purusha. De novo, o Swami usa muito essa expressão, que eu gosto, tá? Aprender, treinar a se identificar com Purusha, tá? Então, este treinamento, no início, quando eu entrei em contato com esses conceitos do Swami, que fazem parte da nossa tradição, ou pelo menos da minha, é assim, não, treinamento, não. Aquilo que resolve o problema é realmente o quê? Conhecimento. Você não precisa fazer nada, nem mesmo treinar, tá? Então, a primeira reação minha foi essa, anos atrás, tá? Não gosto dessa palavra treinar, porque dá a impressão de ação, esforço, né? E quanto que, na realidade, o próprio Vedanta diz que não, tudo que você precisa é compreender aquilo que você é. Então, devagarzinho eu fui, né, compreendendo o valor desse apontamento, que é simplesmente treinar a sua mente a lembrar, digamos assim, que você é Purusha, tá? Então, por quê? Porque a gente recebe esse conhecimento. Hum? Então, esse conhecimento, ele fica ali, mas ele fica sujeito ao desaparecimento, esquecimento, de novo, né? Ele fica mais presente durante as aulas, mais presente durante um seminário de 5 dias, 10 dias, né? Fica mais vivo e presente, porque nós estamos reforçando, né? Reforçando o treinamento. A gente está de novo, observando o corpo, mente e o mundo do ponto de vista deste conhecimento vedântico, a gente está vivendo sob a luz desses conhecimentos, né? Então, é uma forma de treinamento, né?
E esse treinamento é o quê? É lembrar dos ensinamentos de novo e de novo. Porque uma coisa é você receber esse conhecimento, a outra coisa é fazer de modo que esse conhecimento permaneça vivo e sempre presente em sua mente, tá? O conhecimento, ele, ele liberta, tá? Mas o que que ocorre? Isso é um conceito apresentado fundamentalmente só pelo Vedanta, é que o conhecimento não necessariamente resolve o problema. Por quê? Porque tem muita ignorância no corpo causal, tem muita ignorância na mente subconsciente. Entendeu? Então, esse conhecimento, como eu costumo dizer, isso aí são palavras minhas, né? Ele precisa criar raízes na mente subconsciente. E isso a gente obtém através de lembrança, lembrança que é treinar o intelecto, né, a respeito de sua real identidade, de tal modo que esta nova identidade desenvolva presença, né, raízes ou presença em nossa mente inconsciente. Porque as nossas reações às experiências, eventos do dia a dia vêm sempre da mente subconsciente. Por isso que o Swami, muito brilhantemente, coloca este conhecimento libertador quando ele transforma a nossa personalidade psicológica e emocional, porque a gente responde aos eventos da vida sempre com um pensamento e uma emoção, um sentimento, né? Se a gente responde a partir de um campo de conhecimento, né, que nos diz nada para se preocupar, você, esse princípio de testemunha, essa consciência livre e independente, entendeu? Então, a sua reação, ela vai ser largamente minimizada. A sua reação impulsiva, né? Impulsiva não, como se diz a outra palavra, é, a reação dos animais, ela é o quê? Automática. Não. Instintiva. Hã? Instintiva. Instintiva, obrigado. Então, essas reações instintivas, nossas, entendeu? Que vêm realmente de uma natureza muito animal, né? Então, elas precisam ser neutralizadas na medida que a gente tem esse conhecimento presente na nossa mente inconsciente, porque é de lá que vem esses estímulos instintivos, tá? A gente tem um corpo causal, dizem alguns aí, né, que navegam mais na esoteria, no misticismo, né, que a mente inconsciente, né, ela tem registro de muitas experiências nossas ainda no reino animal, né? No reino vegetal. Então, tudo isso é dito e faz um certo sentido, entendeu? Porque a gente deve ter passado por tudo isso. Você ainda quer dizer alguma coisa, Betânia? Se quiser, Oi, diga. professor. Eu ia compartilhar uma coisa, né, sobre isso do treinamento e é, trazer uma coisa que eu estou treinando. Eu estou treinando os valores, né, do Bhagavad Gita, como eu comentei com você, professor. Então, a cada 15 dias, em cima de um valor, né, diariamente. E o que eu tenho percebido é a importância desse treinamento, né, associado a todos os ensinamentos, né? Então, quando, por exemplo, né, pegando assim, eu estava fazendo sobre a, a ausência de autoglorificação, né, que foi o primeiro ali da humildade. Eu percebi o quanto, fazendo Nididhyasana, porque eu juntava com os ensinamentos finais também, não era simplesmente o valor como um melhoramento, mas como que isso interfere no meu próprio autoconhecimento, né? Então eu percebi que além, né, de achar que eu era o fazedor, o realizador, e por isso eu fazia a autoglorificação, né, não reconhecendo tanto o Ishvara, eu também estava me identificando com esses aspectos que era de Prakriti, né? E isso, esse treino foi muito importante para mim, tá me deixando cada vez mais
firme no próprio autoconhecimento, né? E o segundo valor, que foi o da simplicidade, né, que é a ausência, da falsidade, enfim, eu fui olhando também para o quanto pensamentos complexos que vão criando histórias e que vão contando histórias fortalecem também meu ego, assim, e me tira da simplicidade de apenas ser a consciência, o princípio consciência que observa tudo isso, né? Então, estou trazendo isso, professor, porque está sendo muito importante esse treinamento, como está sendo dito aqui nesse parágrafo, associado com os ensinamentos finais, né? Porque daí eu não faço só Sim. uma purificação. E aí eu fiquei pensando, né? Por que que esses valores foram apresentados no 13º capítulo, né? Depois de já ter passado por Karma Yoga, depois de ter passado por Upasana, aí vem no 13º capítulo. Porque depois entra nesse tipo de conhecimento tão profundo, que é o que você está trazendo aqui, desses ensinamentos, que se a mente não tiver mais calma com cada uma dessas situações, dificilmente eu vou conseguir assimilar o 14º, quinto, 16º, enfim, e até o 18º, se Deus quiser um dia. É, então, trazendo assim o quanto é importante mesmo trazer para a vida, né? Então, tem um diário de bordo que eu anoto quando eu burlei, e eu burlo toda hora, e aí sempre burlo porque eu estou identificada com Prakriti. E aí é uma coisa que faz eu treinar, né, o meu princípio consciência. Quis trazer assim, porque Não, muito bacana, muito esclarecedor, tá? Isso aí também tem muito a ver com aquela colocação minha no início, quando você iniciou esse grupo, que não é o grupo da Betânia de sábado à tarde, a propósito, né? Se a Betânia me permite, né? Quem quiser participar desse grupo da Betânia, talvez seja possível, né? Ou não, Betânia? Virtualmente? o que acontece, professor, Rapidamente, rapidamente, sim ou não? o do projeto é que é difícil, porque daí a gente partilha o que cada um vivenciou, mas pode ser, talvez. Posso Ok, pensar online. A tem gente esse vai problema. entrar Tá? sábado no Eu Ahimsa. apresentei algumas críticas a respeito disso na época, não, a crítica é construtiva, dizendo como você vai praticar alguma coisa que depende de uma compreensão profunda, e essas pessoas são pessoas ainda muito aspirantes, muito novas, né, nesse conceito, né? Mas mesmo que elas não se beneficiem assim tanto, né, eu fico feliz de saber que você está se beneficiando muito. Muito legal isso que você compartilhou. Agradeço, tá? Agradeço em nome do grupo. Ok. Então você aprendeu a treinar isso na mente, né? De modo. Isso é Nididhyasana, né? Então, um outro ângulo. Existem modos e modos e modos de a gente tentar compreender as diversas facetas desse Nididhyasana, né? Nididhyasana é um lembrar, é treinar a sua mente a lembrar desta identificação até que ela permaneça sem esforço no fundo da sua mente, enquanto a sua mente consciência transaciona com o mundo, tá? E por quê? Para todas as transações, você tem que se identificar por aqui, em qualquer formulário de inscrição, você precisa lembrar da sua identificação MITIA, não faça confusão entre um e o outro, tá? Entre a sua data de nascimento correta, jamais escreva no formulário que eu sou é, sem início, tá? Eu sou né, Anadi, né? Você escreve Anadi, aí o entrevistador vai dizer, "Bom, o que que é Anadi? Eu sou sem nascimento, sem início, eu sou eterno, sempre existi no passado." Então, isso pode criar confusão e as pessoas podem levar você para um centro de recuperação psíquico. Ok. Na vida ordinária, nós temos que saber fazer o jogo de mítia, né? Isso é uma outra confusão também que as pessoas fazem. É como o ditado que existe lá em
Tamonado, quando você coloca o papel de um mendigo, né? Quando você usa um papel de um mendigo, né? Você, um ator fazendo um filme bacana, ele é mendigo, né? Quando ele deixa aquele papel, porque no âmbito dessas analogias a respeito dos papéis no teatro, né? Bababá, existe um tal de um green room, um quarto verde. Você conhece esse conceito, Marcelo, que o senhor me apresenta de vez em quando? O quarto verde? É uma expressão utilizada para os bastidores, né, do Bas- palco. Fica lá é. atrás. Então, você vai lá, e quando você vai lá, imediatamente você se desidentifica com o mendigo e torna-se aquele ator que ganhou uma fortuna por fazer o papel de um mendigo, né? Então, existem diversas analogias de alguns personagens, alguns indivíduos fazendo papel de rei, que depois se identificaram tanto como rei que começou a vacilar, né? É fácil de a gente compreender isso, né? Por quê? Porque nós, em nossas vidas, né, a gente, muito frequentemente, a gente se identifica com alguns papéis nossos. Eu tenho alertado algumas pessoas, principalmente aquelas no âmbito, né, do Vedanta, que começam a compartilhar esses ensinamentos. É tão fácil se identificar com um papel, entendeu? E depois ficar meio perdido, né? Então, quando você vai ali compartilhar os ensinamentos, você compartilha os ensinamentos, independendo do nível da sua compreensão dos ensinamentos, né? Então, você compartilha. Se parou de compartilhar, você tem que abandonar aquele papel. Não sai por aí andando, caminhando e falando como se você fosse alguém superior, compartilhando os ensinamentos, entendeu? Então imagine as pessoas de Hollywood, os grandes atores de Hollywood, que confusão que deve rolar na cabeça dos caras, né? Porque eles fazem esses papéis, né? Eles são colocados lá em cima, os holofotes são em cima deles, as pessoas adoram, porque as adorações nos dias de hoje são todas voltadas para jogadores de futebol e artistas e essas coisas horríveis, né? São adorações equivocadíssimas, né? Os sábios são esquecidos, né? Então, imagina a situação desses atores de Hollywood, porque ele vê as pessoas jogando esse tapete vermelho para eles, né? E eles saíram lá dos bastidores, saíram lá daquela sala verde e já não são mais aqueles atores, né? Mas são uma pessoa comum, mas todo mundo vê essas pessoas como os seus ídolos, seus heróis. Então imagina a confusão de identificação que deve rolar na cabeça dessa gente, né? Então aqui a moral da história é quando você usa um papel, qualquer que seja, né? É como uma vestimenta de mendigo no teatro, né? Você deve saber mendigar devidamente, né? Mas quando você abandona o papel, você tem que voltar a viver, a continuar a viver a sua vida normal, fora do drama, fora daquele drama, né? Um ator em Tamil, um ator tamil, que é Rajanikanthan, uma pessoa muito, muito rica, quando ele usa o papel de mendigo, ele tem que fazer mendigar de modo perfeito, né? Sem se sentir realmente, né, diminuído por isso. Imagina esses atores, alguns se identificam, são chamados a preencherem papéis de mocinho e outras vezes de bandidos, eles preferem de mocinhos, porque todo mundo gosta mais dos mocinhos do que os malvados, né? E o indivíduo tem que fazer tudo isso com uma clareza de que tudo isso nada mais são do que papéis, né? Marido, esposa, filho, isso o tempo em todo nós estamos operando, fazendo papéis, né? O bastidor, aprenda isso. Então, aprenda isso, aprenda que imite a sua natureza inferior, irá ocupar diversos papéis e jamais se identifique com nenhum deles. Ah, não, mas tem um que eu adoro. Qual é esse? Ah, é um segredo, não vou dizer para ninguém, não, né? Não, você tem que abandonar todos os papéis, né? Todos, todos, todos. Isso é Nididhyasana. E Swami nos apresenta o Nirvana Satyam,
de Adi Shankaracharya. Não sou mente nem razão, não sou ego nem inteligência, não sou audição nem paladar, nem olfato nem visão, não sou espaço nem terra, não sou fogo nem ar. Em forma de consciência em plenitude, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Shiva. Mesmo conceito. Uma vez que uma pessoa saiba que toda a sua vida é um drama, hum, isso é muito bacana, né? É o teatro da vida, né? Gente, algumas vezes a gente usa essa expressão, teatro da vida. Eu sou um ator, ou eu sou o princípio, consciência que testemunha o ator e o drama da vida, né? Então, se eu me identifico com o ator, né, eu vou sofrer os altos e baixos desses papéis, os prazeres e dores desses papéis, inerentes a esses papéis. Mas se você souber que a vida é um drama e que o ator também é parte integrante inerente do drama e que você é Purusha, você é a consciência, o princípio consciência, testemunha, que ilumina o ator e o drama, os outros atores e o drama como um todo, né? Então, se você souber disso, você vai ter uma vantagem muito grande nessa encarnação, independentemente da maneira que você vive. A maneira que é apresentada neste verso que nós vimos é o estilo de vida, tá? Um grihasta, em termos de vida adulta, né? Independentemente de você ser um grihasta, uma pessoa do mundo, envolvida no mundo, ou que você seja um renunciante do mundo. Independentemente disso, você vai obter uma grande vantagem. Até mesmo os grihastas vão obter a mesma vantagem. Você pode, como grihasta, desempenhar qualquer papel em sua vida, porque a vida nada mais é do que papéis, encenações. E você não pode evitar as encenações. Você não pode fazer essa confusão, entendeu? Se você se relaciona com seu pai, com sua mãe, você tem que fazer um papel de filho, filho. Se você se relaciona com seu chefe, você tem que fazer papel de empregado, empregada, né? Se você se relaciona com seu professor, você tem que fazer o papel de estudante, discípulo, né? A vida é uma série de encenações, de papéis. A gente não pode evitar. Se a gente não souber assumir cada dos papéis devidamente, a gente cria um monte de confusão e conflito. Um monte. No momento em que você nasce, quer você queira ou não, você se relaciona com tudo, seus pais, parentes, vovô, titia, irmãos, né? E aí você cresce, você casa, aí você tem que se relacionar com a família inteira do outro lado, que é a sogra, sogro e etc., né? E o que vem com tudo aquilo. E você vai ter que ficar, como é que se diz? Caminhando na corda bamba para evitar conflito das influências que vêm do outro lado da família. E às vezes são familiares, são famílias, né? Que muitas vezes têm conceitos em conflito com os seus valores, né? Portanto, a vida é uma série de encenações e não seria uma tragédia se você estivesse ciente do fato de que você está encenando, né? Não é uma tragédia, não, é o único modo de viver essa vida livre de conflitos, pelo menos conflitos que podem ser evitados através deste conhecimento. A vida é um drama, este ator aqui é parte integrante do drama, eu sou a consciência que ilumina e revela o ator e o drama como um todo, né? E na medida que eu me desidentifico como ator, embora ainda sabendo exatamente como exercer cada um desses papéis, tá? Os papéis pertencem a Mitya, não existe contradição nesta afirmação, né? Eu me identifico, mas ainda assim, né, eu vou exercer cada papel em Mitya devidamente, né? Mas eu sou Satya, sou o princípio, testemunha, consciência que ilumina e revela tudo, né? Você tem alguma coisa importante a dizer, Fabrício? Professor, eu queria comentar sobre essa questão dos papéis.
porque eu vivenciei uma situação assim há uns 2 anos atrás. Eu fui com um amigo que era do meu grupo de ayahuasca, né? A gente usava ayahuasca frequentemente. Eu fui com esse amigo no interior, na casa dos meus pais, era o aniversário do meu pai. E nessa festa de aniversário, estava rolando todas as músicas mundanas normais, né, que a maioria são ruins mesmo. Só que a gente não desvinculou de um papel que a gente levou, que é esse papel de buscador espiritual, sei lá. E a gente foi para essa festa com esse papel. E chegou lá, a gente não curtiu essa festa. E a gente fez uma coisa que eu fiquei muito envergonhado, porque esse meu amigo deixou escancarado assim, que estava visualizado, né? Visualizava que estava ruim a festa. Talvez se eu estivesse sozinho, eu tivesse curtido mais, mas eu fui na onda dele. A gente acendeu incenso em um cantinho, num canto lá, e ficamos com fone de ouvido, ignoramos a festa, e era aniversário do meu pai. E depois de um tempo, eu percebi o quanto aquilo foi ridículo, o quanto eu poderia ter desvinculado daquele papel, que na verdade também é um apego, né? Essa coisa de buscador também é um apego que a gente tem que se desvincular disso também, e de estudantes de Vedanta. Eu estou achando maravilhosa essa sua explicação, porque eu já tinha sacado, mas escutar isso assim é libertador, sabe? Para a gente poder Muito bem circular na colocado. vida com liberdade, no trabalho, com as pessoas. Então, eu só queria comentar o quanto a gente vai avançando, quando a gente vai percebendo, abandonando de É. vez, né, esses papéis, e, ao mesmo tempo que for necessário, incorpora o papel aqui ali sutilmente e sai de cena e volta ao seu estado normal. Perfeito, perfeito. A gente não quer criar conflitos assim, impor, né? Impor a nossa compreensão, o conhecimento através dessa presunção de que eu sou superior, eu não me misturo com os sansaris, né? Como vocês sabem, eu não gosto muito de passar tempo com os sansaris, mas sempre que eu passo tempo com os sansaris, eu respeito e participo. Participo numa boa, entendeu? Brincando, quase sempre jogando conversa fora. Piadinha, brincadeira, etc, etc. Porque é o único modo de você lidar com os sansaris. Você não pode levar um sansari a sério, tá? Se você é um chefe de família, você não precisa mudar o seu papel, o seu ashram. Você não precisa mudar a sua profissão. Você precisa de uma transformação interior, né? Transformação interior é toda ela fundada no conhecimento. Eu sou Satya, o mundo é Mithya, eu sou Purusha, e o mundo inteiro é Prakriti. Este é o conhecimento. E com o treinamento devido, com a lembrança devida, com a devida nididhyasa, né, ele causa uma transformação interior, tá? Se não causou, é porque ainda precisa de mais treinamento. Uma vez que a transformação interior tem ocorrido, você pode exercer papéis aqui e ali sem conflito, sem problema. Tal Yani não tem renascimento, assim dizem as escrituras. Isso é um ponto que as escrituras, eles apresentam isso de novo, nossas escrituras, né? Apresentam isso de novo, mas isso não é muito relevante do meu ponto de vista, tá? Porque na Índia, né, ouvindo o Swami de novo, eu fiquei sabendo que as pessoas que fazem sadhanas, ou pujas, ou rituais para obterem uma loca celestial, entre os requisitos que eles colocam é de não retornar. Porque ali existe o conceito de que você talvez possa ir para uma loca celestial e ficar lá eternamente, tá? Mas aí o Vedanta, ele simplesmente explica que ninguém fica eternamente em lugar nenhum, porque na dualidade tudo está no fluxo de constante modificação, você vai gastando seus punhas e depois você desce, né? Então, existe esse conceito, né, de não voltar mais, mas esse conceito, dentro do âmbito da cultura hindu ou védica, né, é fundado
na sugestão de que existem locas onde você talvez possa permanecer eternamente. Os Upanishads, eles destroem, eles retiram este conceito, tá? O cristianismo também diz isso, que você vai para o céu e vai viver eternamente com os santos, com Jesus e com Deus. O Vedanta, ele explica tudo isso de um outro ponto de vista, né? Muito, muito convincente, muito elegantemente, e uma pessoa com bom intelecto vai compreender a diferença, né? E a grandiosidade desses ensinamentos védicos, né? Que então, tal Yanni, segundo nossas escrituras, ele não renasce novamente, né? Ele não é sujeito a Purna Janama, que é o renascimento, né? Então, eu já expliquei isso diversas vezes. Isso não precisa ser nada que a gente realmente tenha que desenvolver um desejo de não voltar, porque esse desejo de não voltar da cultura hindu é porque eles pensam que eles podem ficar eternamente no paraíso celestial, tá? Então, um vedantino não precisa desenvolver o desejo de não voltar, ele deixa isso tudo por conta da inteligência suprema, né? E, por outro lado, não tendo aversão a voltar ou não voltar, ou se dissolver completamente, né? O indivíduo não dá muita atenção neste conceito de renascimento, embora seja verificável, né? Compreensivelmente verificável, que aquilo que eu sou hoje, né? Como um todo, os três corpos, né? Não é uma coisa que iniciou com este nascimento. Existem diversas lógicas que provam isso para nós, né? Eu e meu irmão, que ainda é vivo, nós temos quase a mesma idade, né? E ele é completamente diferente de mim. Ele tinha tendências, vasanas, desejos diferentes, temperamentos diferentes, a sua configuração completamente diferente da minha, né? E ainda assim nós vivemos sob o mesmo condicionamento, a mesma sociedade, a mesma cidadezinha em Niterói, o bairro de Niterói, a mesma escola, os mesmos professores, o mesmo mamãe, papai e titia, né? Então, fundamentalmente, ele nasceu diferente de mim. Então, por que que ele nasceu diferente de mim, né? Isso só pode vir através de nascimentos anteriores, tá? Impressões mentais, né, emocionais, psicológicas, né, cognitivas. Então, o Yanni não tem mais renascimento nenhum, por quê? Porque ele não carrega com si, né, no momento da separação entre a mente e o corpo de matéria, ele não carrega com si desejos por continuidade, ponto, tá? Não, já deu. Eu compreendi o drama da vida, o teatro da vida, o jogo da vida. Eu compreendi que aqui é somente experiência de prazeres e dores. Eu reconheci a minha real natureza. A real natureza é além de todas as dualidades, né? E se alguém quiser perguntar ao Yanni, né, como é que você sabe que você não vai ter mais renascimento? Qual é a garantia que você não vai renascer? De um outro ponto de vista, o Ian pode dar um sorriso e dizer assim: como é que eu vou renascer se agora eu sei que eu nunca nasci? Né? Mas isso é do ponto de vista, quando o Ian diz eu sei que eu nunca nasci, né? Ele está se referindo à sua natureza purusha, à sua natureza satya. A natureza satya, a consciência e a existência, não nasce e não morre. Então, este conhecimento a respeito da minha natureza em satya, como pura consciência e existência, Satchitananda, né? É uma coisa, né? Agora, o modo qual isso influencia a minha natureza Prakriti, né? É o que a inteligência suprema de Ishvara irá determinar, entendeu? Ele tem essa compreensão, mas a minha natureza inferior, a gente nunca sabe. Então, dizer assim, eu nunca nasci, como é que eu vou morrer, né? Como é que eu vou morrer e renascer? Não, a natureza para de cada um de nós, ela nasce, morre e renasce, a menos que a alma individual esteja realmente finished, acabada, sem nenhum interesse em um próximo retorno. Essa é a minha compreensão. O indivíduo deve estar livre de desejo por continuidade
de experiência nesta dualidade ou qualquer outra dualidade, de modo a não ficar preso um tempo numa dessas locas celestiais, onde existe também a dualidade, e preferivelmente não voltar para esta ordem física material, né? Mas do ponto de vista do Yanni, encarnado, ele pode dizer: não, eu nunca nasci, porque eu sou a consciência. Ah, mas e o seu corpo físico? O corpo físico nasceu, sim. Não vamos fazer confusão. O corpo físico nasceu. O corpo físico vai morrer? Vai morrer. E você acha que você vai precisar voltar? Eu deixo isso por conta de Schwar. Tá? Eu deixo isso, pelo menos essa é a minha compreensão, é a minha atitude. Mesmo que eu não tenha desejo, quem sabe tem alguns desejos enrustidos inconscientemente no meu corpo causal. Ou quem sabe Shwara decide, não, esse cara, essa alma individual vai voltar porque eu preciso de executar algumas tarefas, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.